Graça e paz, irmãos. Amém. Bom, meus irmãos, vamos lá. Por que você é crente? Você já parou para pensar? Por que você é crente? Chamam você de crente. E às vezes as pessoas até questionam isso. Não, eu não sou crente, eu sou cristão. Mas eu diria que não é possível ser cristão sem ser crente. Porque pode ser que alguém ache que pode ser cristão sem ser crente. Não tem como. Porque para que eu seja cristão, eu tenho que crer. A Bíblia diz que sem eu crer, eu não tenho fé. E se eu não tenho fé, eu sequer agrado a Deus. Ela me diz também que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que se não vê ainda, mas que um dia nós vamos ver. Então é pela fé que nós cremos. É importante que aqueles que se aproximem de Deus creiam primeiro que Ele existe. E depois que Ele é galardoador, premiador, abençoador daqueles que o buscam. Então não tem como ser cristão sem ser crente. É por aí. E eu queria hoje falar sobre fé. Se tiverdes fé, esse se, ele define muita coisa na vida da gente. E Jesus não deixou, o Evangelho não deixou de usar esse advérbio em Mateus no capítulo 17, no versículo 20. Quando Jesus diz, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, ou outras traduções dizem do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mas ele começa colocando essa condição, se você crer. Se credes, também que diz a Bíblia, verás a glória de... tudo tem um se antes. Nós vivemos nos dias que nós vivemos, em que muita gente fala de fé. Fala de canta sobre fé, o que tem de hino aí falando sobre fé, né? E é bom. Cantar sobre fé, postar nas redes sociais sobre fé, não é isso? Tá cheinho. Mas poucos, se nós formos ver, realmente vivem pela fé. Porque isso vai se manifestar na hora que a fé precisa ser exercida. Como, por exemplo, nós estamos precisando aqui agora nesta igreja, em relação a esse prédio. E é interessante que Jesus não disse, se tiverdes força, não foi isso que ele disse, não foi isso. Ele não disse, se tiverdes dinheiro, também não foi isso que ele disse. E nem tampouco se tiverdes influência. Se vocês tiverem dinheiro, se vocês tiverem força, se vocês tiverem influência, conhecer o fulano e o cicrano e o beltrano, mas ele diz, se tiverdes fé. Até porque se dependesse da gente ter dinheiro, nós queríamos 300 mil para começar na compra desse prédio, entrou 47. Você está entendendo? Mais especificamente 47.310. Então nós não temos dinheiro suficiente para comprar o prédio. Força! Tem hora que o nosso hino é aquele, estou sentindo minhas forças indo embora. Não é verdade? Se tivesse influência, o pastor conhece o prefeito, era meu amigo no passado, hoje, quando ele me vê por aí, a única coisa que ele me fala ainda, meu jornalista, de longe.
E eu já disse para você agora é prefeito, você não vai na minha igreja, cara, já mandei convite. Não, tem que falar com a secretária. Quando ele era humilde, tinha um jornalzinho igual o meu, ele ia no meu programa de rádio, a gente ficava batendo papo, a gente se encontrava todo mundo. Agora não. Entendeu? Esse é o problema. Se tiveres fé, porque interessante, a fé é a moeda do reino de Deus. Se a gente tiver fé, a gente compra, a gente vende, a gente viaja, a gente come bem, a gente vence os problemas. É a moeda do reino de Deus. Isso é muito interessante. Porque se você tiver dinheiro, você vai viajar e você tem dinheiro, você tem um cartão com limite aí a perder de vista, você compra, você vende, você se hospeda onde você quer, porque você tem dinheiro. Por que você está comendo no bom restaurante? Porque tem dinheiro. Está dormindo no hotel bom? Porque tem dinheiro. Está num bom carro? Porque tem dinheiro. O dinheiro é a moeda do mundo, mas a fé é a moeda do reino de Deus. Se não tiver dinheiro, o que vai acontecer? Vai ter problemas. Não vai fazer nada do que eu disse. Se não tiver fé, também não vai conseguir nada, porque sequer vai agradar a Deus. A fé é a ponte entre a promessa e o milagre. O Senhor promete, mas Ele entra com a promessa e nós entramos com a fé. É o negócio. Deus diz que vai fazer. Agora eu entro com a minha fé. E a coisa acontece. Ela é a chave que destranca o impossível, irmãos. Aguardando essas coisas. A fé é a moeda do reino de Deus. É a chave que destranca o que é impossível para o homem. Através da fé, eu consigo destrancar isso. Porque Jesus disse que a fé remove montanhas. Não é assim? A questão não é o tamanho do problema. A questão é onde está a nossa fé. A questão não é o que o prédio vale 600 mil. A questão não é o tamanho do problema. A questão de tudo isso é onde está a nossa fé. Está no fulano, no cicrano? Ela precisa estar no Deus do impossível, no Deus que pode todas as coisas. Então, alguns pontos que nós vamos seguir aqui. A fé pequena ainda pode produzir grandes milagres, porque Jesus não disse que a fé precisaria ser do tamanho de uma melancia, nem de uma laranja, e nem de um limão, e nem de uma uva, e nem de uma uva passa, que é menor ainda, e nem do tamanho de um grão de feijão, e nem do tamanho de um grão de arroz. Mas ele diz que se for do tamanho de um grão de mostarda, e o grão de mostarda era uma das menores sementes conhecidas daquele tempo e hoje ainda. Então Jesus está nos ensinando nesta passagem, Deus não precisa de uma fé gigante. Ele precisa de uma fé, como é que eu poderia? Deus precisa de uma fé verdadeira, não é de uma grande fé. Ele precisa de uma fé de verdade, uma fé genuína, verdadeira. Uma fé pequena nas mãos de Deus, na mão de um Deus grande como nós servimos, ainda faz milagres enormes e sempre vai fazer, né? Eu nem concordo muito com esta frase de que Deus ainda faz milagres, como que um dia Ele deixasse de fazer milagres, ou houvesse a possibilidade de um dia Deus deixar de fazer milagres. Isso é impossível, porque Deus não fica velho, Deus não perde a essência, Deus sempre será, que como a Bíblia diz, como eu me refiro, Deus, Jesus, o Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Trindade Santa, como a Bíblia diz, Ele é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente, né? Este é o Senhor. O problema não é a quantidade, o problema é a autenticidade da nossa fé. Quando, esses dias eu disse para um pastor que deveria agir de forma diferente. Eu disse, meu querido, você está indo na contramão da palavra, porque você primeiro está querendo ver para crer. E não é assim que nós aprendemos, e pior ainda, que nós ensinamos os outros. Não é ver para crer, é crer para ver. Esta é a verdade.
Ah, eu só faço se... Não, não é assim que a coisa funciona. Tem gente com muita emoção e pouca fé. Hoje a gente vê muito, como eu disse, nas redes sociais, em tudo, é muita emoção, mas pouca fé. Muito barulho, mas pouca confiança. Barulho é o que mais se vê. Muito discurso e pouca dependência de Deus. Muito barulho, muito discurso, pouca dependência de Deus. Aqueles que só vê o milagre depois que... só acreditam depois que vê a coisa. Fé é pedir um carro a Deus e você já fazer a garagem. Fé é pedir um filho a Deus quando tudo diz que não, como aconteceu com meu genro e minha filha, e já comprar o berço, quando tudo dizia que não. E Deus honrou a fé e mandou 2. Né? Esta é a verdade. Quando os médicos diziam que ela não ia ter nenhum, Deus deu 2. Agora, é interessante uma coisa. A gente fala, por isso que essa palavra, ela tem um peso muito grande, uma importância muito grande, porque a gente fala, irmãos, eu vou fazer 50 anos de andar com Cristo, 50 anos de evangelho, não são 50 dias. A maioria de vocês aqui não tem a metade disso, de idade, né? Uma boa parte não chegou a 25 anos aí, e outros não têm 50 anos de vida. E eu tenho de andar com Cristo. Eu tenho visto cada coisa de pessoas que fazem muito barulho e pouca fé. Acreditam no homem facilmente, mas não acreditam ainda. Dizem que acreditam, mas não acreditam. E tem eu já disse isso, esse dia eu estava na Baixada pregando lá e eu te falei sobre isso. As pessoas acreditam tanto em outro homem que amanhã, se você chegar no seu trabalho e o seu chefe, o seu patrão disser, olha, mês que vem vou aumentar R$1.000 no seu salário, você acredita tanto que você já sai gastando por conta. Por que você já sai gastando? Porque o seu patrão disse que você ganha 2.000, mas o mês que vem você vai ganhar 3.000. Você ganha 4.000, mas o mês que vem você vai ganhar 5.000. Aí você sai de lá dizendo, olha, esse mês eu tenho R$1.000 a mais. Então já passa ali, já torra, porque pouco dinheiro na mão de pobre é igual manteiga na venta de gato. Né? Uma lambida acabou. Né? Mas por que faz isso? Porque o meu patrão falou que eu vou ter R$1.000 a mais. Ok, mas o seu patrão, amanhã ele pode se arrepender do que diz, ou pode acontecer uma reviravolta na empresa, e ele chegar para você e dizer assim, fulano, eu prometi a você um aumento esse mês, mas olha, me desculpe, aconteceu, não deu certo o negócio, e não vai dar para dar o aumento. Mas o Deus que promete é fiel para cumprir a sua palavra. Agora eu preciso entrar com a minha fé, a crer primeiro que Ele é Deus fiel e que as coisas vão acontecer. Quando existe fé genuína, sabe o que acontece? O paralítico anda, meu irmão, o morto revive, o mar se abre, o inferno recua. Quando há fé verdadeira. Quando Jesus ia curar o cego, quantas vezes assim, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, mas principalmente a tua fé te salvou. Fé. O inferno recua quando uma igreja tem fé. Agora, como uma igreja tem só barulho, o diabo não tem medo de barulho, ele gosta de barulho. O diabo gosta de barulho. Haja vista que ele está nos pancadões, ele está no carnaval, ele está nos bailões. Quanto mais barulho, mais o diabo. Ele não tem medo de barulho, mas ele tem medo de um crente que tem fé. Esta é a verdade. 2, a fé fala com os montes. Jesus disse isso: direis a este monte. Você já falou com o monte alguma vez? Jesus está dizendo, direis. Como é que eu digo? Falando. Como é que eu ordeno? Falando. E ele no versículo diz, direis a este monte. Aí ele mostra aqui que a fé não é silenciosa, a fé se posiciona.
direis a este monte. Aleluia. O monte aqui, você pode pensar o que for, mas ele pode representar impossibilidades humanas, por exemplo. Quando o médico diz que não, quando o advogado diz que não, quando o patrão diz que não, quando o fulano diz que não. É um monte, você ordena o monte, falando, dizendo. Crises que nós enfrentamos, enfermidades, né? Perseguições, traumas. Quantas pessoas hoje, meus irmãos, estão dentro das igrejas ainda carregando traumas do passado, mas traumas terríveis. Em vez de você estar carregando essa porcaria no ombro, traumas do pai que já morreu, da mãe que já morreu, do ex-marido, da ex-mulher, do sei lá de quem, você está carregando isso, do pai, da mãe que tratou mal. Em vez disso, diga a esse monte que saia da sua frente pela fé no nome do Senhor Jesus. Porque Jesus diz, direis a este monte. É para falar, meu irmão. Agora uma coisa interessante, muitos crentes pegam um hábito. É errado, pastor? Não, mas eu vou te dizer, experiência minha, 50 anos de crente, pouquíssimas vezes eu pedi para os outros orarem por mim. Algumas vezes, claro, já pedi, ou eu falo assim, meu irmão, me coloca nas suas orações. Mas tem crente que ele não ora, ele só pede para os outros. É o crente 6 horas, né? 6 horas por mim, irmão? 6 horas por mim, 6 horas por mim. Por que você não ora? Por que você não diz com a sua boca, direis a este monte? Enfermidade, como eu disse, perseguição, traumas, guerras espirituais. Tem gente que gosta disso. Parece que tem crente que se não tiver uma guerra espiritual, ele não está contente. Se tiver em paz... Deixa eu falar uma coisa para você. Quem morreu pela igreja foi Jesus. Entendeu? Ele pagou o preço que eu e você não podíamos fazer. De jeito nenhum. A questão é o seguinte, quando vem algumas situações que a gente enfrenta, você tem que pedir discernimento se é uma prova de Deus ou se é um lixo do diabo. Porque às vezes o diabo joga lá o lixo na sua vida e você está achando que é Deus. Você precisa saber, ter discernimento. Por exemplo, vou dar um dado aqui. Vou dar aqui algo para você entender. Digamos que amanhã eu chegue na minha garagem e alguém tenha jogado um monte de lixo na minha garagem, e esse lixo está fedido na minha garagem, e aí eu penso o seguinte, caramba, como é que a Zenaide pode fazer um negócio desse? Isso foi a Zenaide que jogou esse lixo aqui e ainda pediu ajuda para Dilma, né? Aí eu disse, foi a Zenaide e a Dilma que jogaram esse lixo podre na minha garagem. Como que eu posso pensar isso delas, se eu as conheço e eu sei que elas seriam incapazes, mas jamais fariam isto, muito pelo contrário, se elas chegassem na minha casa e elas vissem o lixo na garagem e não estivesse cheirando bem, elas tirariam, se ofereceriam para tirar aquilo de lá. E muitas vezes, aí quem jogou o lixo? Alguém que não gosta de mim, alguém irresponsável, alguém que passou na rua, um inimigo, jogou o lixo sujo lá, mas jamais a Zenaide, jamais a Dilma, porque são pessoas que me amam, que gostam de mim e jamais fariam isso comigo. Então muitas vezes nós estamos fazendo com Deus o seguinte, o diabo joga o lixo, o diabo joga o problema, o diabo joga a enfermidade e nós estamos achando que é Deus que está fazendo isso. Isso fere. Digamos que eu pensasse que foram as duas que jogaram o lixo lá e elas ficassem sabendo, elas diriam, poxa vida, como é que o pastor pode pensar um negócio desse da gente? Como eu sou incapaz, não jamais faria isso, e ele está pensando isso de mim. Então às vezes é assim que Deus se sente. Como é que fulano está pensando que foi eu que fiz uma desgraça dessa na vida deles? Entendeu? Na realidade, meus irmãos, a fé, ela não nega a existência do monte. Ela não diz que não existe problema, que não existe um monte, mas a fé confronta o monte.
Diz assim, é isso que eu tenho ensinado a vocês. Nunca acredite, nunca diga para ninguém que se ele vier para a igreja, os montes da vida dele vão desaparecer. Não vai ter mais problemas. Isso não é verdade. Só que agora ele vai ter fé para enfrentar, para confrontar os montes da vida. Ele vai ter fé, e vai ter montes, vão ter montes que nunca vão sair da vida. Mas com a fé ensina a escalar o monte. Você sobe por cima do monte, você passa por cima do monte, você passa a ver o gigante por cima dos ombros do gigante. Esta é a verdade. Falar em gigantes, né? A gente lembra de quem? De Davi, né? Davi olhou para o gigante e declarou: tu vens a mim, como foi que Davi disse para o gigante? Tu vens a mim com a espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. A fé fala antes da vitória aparecer, irmãos. Se eu vier pregar uma mensagem de fé aqui, depois que nós de alguma forma comprarmos isso aqui, não tem validade. Eu estou vendo, mas eu estou pregando uma mensagem de fé antes de eu saber o que é que vai acontecer. Mas como a música que nós cantamos, eu não sei como vai ser, mas eu sei que vai ser perfeito. Aleluia! Aleluia! Como tudo que ele fez, não é isso que nós cantamos? A resposta é que eu vivo de milagres, desta vez vai ser mais um. Eu não sei como Deus irá, mas eu sei. Perfeito. Aí quando a gente vê a perfeição, tu vens a mim com espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor. A fé, quando Davi fala isso para o gigante ainda estava em pé, cuspindo fogo, xingando todo mundo, mas ele disse: tu vem a mim, ainda hoje mesmo o Senhor vai me dar na tua mão. Não foi isso que aconteceu? Terceiro ponto, quem tem fé não desiste no meio do processo, meu irmão. Quem tem fé não desiste no meio do processo, porque a fé, ela é provada no caminho, é caminhando que ela é provada. Abraão esperou 20 anos. Abraão esperou muito tempo. Sara também esperaram, né? José foi traído, mas ele esperou o tempo, ele não perdeu a fé. Quem mais? Jó, ele chorou, mas ele diz o seguinte: ainda que ele me mate, eu não largo dele, eu o amarei. E no final ele diz assim: olha, sabe de uma coisa? Ele não perdeu a fé, mesmo quando a pessoa que deveria dizer para ele: Jó, aguenta meu velho, aguenta meu velho, diz para ele o quê? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele olha para ela, educado ainda, não xingou ela, falou: ô mulher, tu fala como qualquer louca, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E no final ele declara: olha, sabe de uma coisa? Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de andar contigo, face a face, tete a tete. Aleluia. Davi, quanto tempo esperou para ser pôr a coroa de rei? Anos, passou problema, guerra, fugiu muitas vezes de Saul para não morrer, para não matar também Saul, mas não perdeu a fé. Paulo, apóstolo dos gentios, sofreu, mas não perdeu a fé. Jesus foi para a cruz, até orou: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Não foi. A realidade é que nenhum deles abandonou a fé. Quando eu vejo pessoas caindo na fé, o diabo aplaude, né? Porque a palavra diz assim: quando Jesus voltar, porventura encontrará fé na terra? A fé é o combustível. A fé é a gasolina do seu carro espiritual. A fé é o fogo que acende o seu fogão. A fé é o botão interruptor que acende a lâmpada. Sem gasolina o carro não anda, sem gás o fogão não acende, sem interruptor a luz não acende. A fé é isto.
É isso que acontece. A fé não é, como eu poderia dizer, não é sentir. Fé é continuar acreditando quando tudo parece contrário. Eu estou sentindo. Mas continue. Estou sentindo que Deus vai fazer, então continue acreditando. Quando tudo disser que não, a fé verdadeira permanece, mesmo quando a oração demora para Deus responder a oração, porque Deus tem critérios, né? Se Deus desse tudo que a gente pede, nossa vida estava uma bagunça. Muitos já não estariam mais na igreja. Se Deus desse tudo que você pede, a sua casa estava cheia de tralha, mesmo sem Ele dar. Veio um pastor aqui, e eu sempre lembro disso. Quando eu abro as gavetas lá em casa, eu lembro do que o pastor aqui disse. Na casa de todos nós, se abre a gaveta, está cheio de um monte de tampa, de tapaué, de coisa e tal, que está lá. Aquela porcaria lá não serve para nada. Pote de sorvete, e tampa sem pote. Estava assim. Já pensou? A oração demora para ser respondida? Deus está analisando, né? Ele está analisando se Ele vai te dar um sim, se Ele vai te dar um não, ou se Ele vai dizer, espera aí, cresce primeiro. Cresce primeiro, quando você crescer eu te dou o negócio na mão. Enquanto não. Quando ninguém entende, a fé precisa continuar. Quando as portas fecham, ou aparentemente fecharam, né? Hoje eu estava conversando com um irmão, que ele foi contando as coisas para mim. Parece uma coisa, né? É uma turbulência em cima da outra. O irmão trabalha com motorista de Uber. Carro quebrou, deu problema. Aí daqui a pouco, acho que é 99, cancelou ele do aplicativo. Aí ele falou, Jesus, o que é isso? No dia seguinte chegou uma carta do Detran dizendo que sua carteira foi cassada. Tem que ter fé no nome do Senhor Jesus. Agora tem uma coisa, meus irmãos, fortalecer a fé dos outros, Deus ama isso. Hoje eu estive conversando com esse irmão, que é um pastor, e eu digo, vamos ali tomar um café? Vamos ali tomar um café? Sentamos para tomar um cafezinho. E aí ele começou a desabafar. E aí eu comecei a falar para ele do choro que dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu comecei a falar para ele, quando eu bati no ombro dele, eu falei para ele, meu amigo, meu irmão, o Deus a quem nós servimos nunca perdeu o controle de nada. Aleluia. Ele disse, pastor, até agora, em tudo que eu passei, você é o único que me chamou para tomar um cafezinho e eu poder desabafar isso. Aí eu até falei para ele, meu irmão, tem uma frase aí que eu acho que é uma das mais hipócritas e mentirosas que se tem nos últimos tempos, é aquela, tamo junto. Que nem Jesus se livrou dela. Pedrão falou para Jesus, tamo junto. Se precisar morrer contigo, tá aqui, eu vou morrer contigo. Quando o negócio apertou, Pedrão caiu fora. E o pior que os outros, agora só tinha 11, né? 9 acompanharam ele. Ficou só João. Né? Tamo juntos. A fé acabou, né? Quando as portas parecem que estão se fechando, quando o céu parece que silenciou, quem vive por fé aprende que o silêncio de Deus também é Deus trabalhando. É a sessão do capricho, né? Como eu sempre digo, como eu digo para a Rebeca, para o Júlio, Deus estava caprichando. Ia mandar, e a Johanna falou, mas vou esperar um pouquinho que eu ainda vou mudar a cor dos olhos dela. E fale para ela que os olhos dela é preto, que ela fala, não, verde. Quarto ponto, nada vos será impossível, nada vos será, eu estou só no versículo, direis a este monte,
E aí ele termina dizendo, e nada vos será impossível. Jesus não estava exaltando aqui homens, ele estava revelando o poder de Deus, operando através da fé. O impossível aqui, entende uma coisa, meu irmão? Esse impossível que Jesus estava falando é o território favorito de Deus. Como eu sempre digo, o caminho perfeito de Deus é o caminho das impossibilidades. É a matéria-prima predileta dele, é o nada. Do nada ele faz tudo. O impossível aqui, na realidade, é o palco dos milagres. Quando Jesus chega na casa de Jairo e ele diz, a menina não morreu, ela apenas dorme, e eles riam, achando que Jesus estava falando besteira, e não tinham fé que um milagre pudesse acontecer. Interessante, uma coisa aqui tem nesta passagem, que é uma história real, tem ali grandes ensinamentos, como por exemplo, só vê o milagre, o espetáculo, quem tem fé. Aqueles que não tinham fé e zombaram de Jesus, Jesus pôs para fora. Ele pôs para fora. Quem ficou lá dentro? Ele e os discípulos que foram com ele, que estavam fazendo um intensivão para aprender, e que ainda quando Jesus fazia um milagrezinho, tipo acalmar o mar e a tempestade, eles olhavam e falaram, quem é esse? Que até o vento e o mar obedecem. Mas quem fica lá dentro? O pai, a mãe da menina. O pai a quem Jesus tinha dito, Jairo, não temas, crê somente. Tudo que você tem que fazer é crer, nada mais, é só crer. A tua parte é crer, o resto você deixa comigo. Então eles ficam lá dentro e eles veem quando Jesus, sem qualquer dificuldade, ele chega lá e fala, Talita cumi, menina, no aramaico, levante-se. E a bichinha senta na cama, abre os olhos, pede comida. O pai e a mãe vendo aquilo ali, já parou para pensar no coração da mãe nessa hora? Igual da viúva de Naim? Você já pensou? Aí Jesus diz o quê? Agora vocês fazem o que é a parte de vocês, dê comida para ela. Vai dar comida para ela. Quando há fé, meu irmão, o azeite não acaba. É assim? Quando há fé, o fogo não queima. Jogou lá 3 e agora tem 4. É assim? Quando há fé, leão vira travesseiro, como as irmãs cantam aqui. A água vira vinho, meu irmão, e 5 pães alimentam uma multidão. Você está vendo que tudo isso foi motivado pela fé. O azeite da viúva não acabou, o fogo não queimou, os leões não tocaram em Daniel, a água virou vinho e 5 pães alimentou uma multidão. O homem vê limites, Deus vê possibilidades, ou impossibilidade do homem vira possibilidade para Deus. Aleluia! A gente concluir, a maior prova de fé é continuar crendo mesmo machucado, ferido. E nisso tem muito crente, né? Que continua adorando mesmo chorando, continua pregando mesmo ferido, continua servindo quebrado por dentro, mas não desiste. Isso é fé madura, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Jó, como eu disse, a expressão incrível de Jó foi essa: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Estou colado igual Jacó, né? Não te solto enquanto você não me abençoar. A verdadeira fé não depende de circunstância, irmão. Isso está fácil, então vamos ter fé. Isso está difícil, não dá para ter fé. Ela não depende de emoções, não depende de aplausos. Não. Ela depende única e exclusivamente de Deus. Aleluia. E para a gente concluir, hoje ainda tem fé? Você ainda crê em milagres? Ainda crê em milagres? Porque uma fé viva, meu irmão,
ela vence o medo. Uma fé viva derrota o inferno, uma fé viva atravessa desertos. Desertos. Uma fé viva transforma tragédias em testemunhos. Foi o que eu disse a você quando você me contou a história da tua mãe. O que Deus me levou a dizer para ele foi o seguinte: isso é só mais um testemunho que você vai contar. Precisa ter fé. É difícil, é apavorador uma doença dita incurável para os homens. Mas o que eu disse para ele: isto é só mais um testemunho a mais que você vai ter para contar. Glória a Deus. Talvez existam montes diante de nós, de você, de mim, e com certeza tem, mas o que o Senhor continua dizendo para nós é: se tiverdes fé. Se tiverdes fé. Não é o fim, não acabou, o milagre ainda pode acontecer e nós cremos, porque nós cremos num Deus que faz milagres. Amém, meus irmãos? Então guardemos esta palavra no nosso coração. Se tiverdes fé. Igreja, se tiverdes fé, o milagre vai acontecer. No nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, a Ele seja a honra, a glória, o domínio e o louvor. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe a você. E que a fé nunca falte a fé no seu coração, né? Seja um cristão que tenha fé. E não vem com esse papo: sou cristão, mas não sou crente, não creio. Isso não é possível. Que Deus nos abençoe. Amém. Aplauda mais uma vez.